irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui no Osana Digital, um canal para o seu crescimento espiritual. Vamos apresentar a primeira edição com Café com Palavra. Hoje está comigo aqui o pastor Nazareno, ali pastor da Alvorada. E como os irmãos já viram na primeira edição, eu sou o pastor Joab e estamos aqui para refletir as questões do dia a dia e saber aquilo que a palavra traz como resposta e segurança para o nosso dia a dia. Vamos ouvir a palavra com o pastor Nazareno. A paz do Senhor a todos os irmãos. A paz do Senhor, pastor Joab. Já bem sabe, queremos tratar a respeito de temas do nosso dia a dia. O tema que nós iremos abordar hoje, ele só não é questionado, abordado nos nossos dias atuais, mas ao longo da história da igreja, vemos o relato desse tema tão importante para a igreja e para a história. Hoje nós queremos abordar a respeito do tema A Volta de Jesus. Pastor Nazareno, o que o irmão entende a respeito deste relato tão importante para nós como a Igreja do Senhor? Eu entendo que a volta de Cristo é um assunto sempre atual. E sabendo disso, nós vamos discorrer na Bíblia um pouco, ver na Bíblia um pouco sobre esse assunto que é tão interessante para essas últimas horas, nesse momento de tanta angústia, onde as pessoas estão vivendo com medo, assombrados, devido a essa situação que está acontecendo em nossos dias. Então, se faz necessário nós trazermos a palavra de Deus para que as pessoas não fiquem desinformadas em relação à vontade de Deus, em relação à humanidade. É assim, pastor? É verdade. E como o tema que a gente está querendo tratar hoje, a palavra de Deus é a melhor resposta para as dúvidas dos seres humanos. E nós cremos que na palavra de Deus, o próprio Cristo, ele nos alerta a respeito desses últimos dias que nós bem sabemos como a Igreja do Senhor, que a história está indo para o seu final, mas a Bíblia nos informa que jamais deveremos ficar ansiosos nessas questões. Por quê? O maior objetivo que a igreja foi chamada foi pregar o Evangelho do Senhor, mas também, não obstante, nós temos a certeza que ela nos traz segurança da volta de Jesus, e nós bem sabemos que o próprio Jesus falou a respeito de nós continuarmos vigilantes e sempre em oração, tendo essa segurança de que jamais nada desse mundo vai poder nos tirar essa certeza que o próprio Cristo e a sua palavra vaticina para nós como Igreja do Senhor. O nosso amado irmão bem sabe que há várias passagens bíblicas que abordam esse tema, e não obstante o próprio Cristo, nós vemos também nosso amado irmão apóstolo Pedro, mas também vemos as epístolas paulinas tratar muito a respeito disso. Em qual questão o nosso amado irmão vê o nosso amado apóstolo Paulo trazendo esse assunto? Nós vemos Paulo tratando sobre isso de uma forma bem clara para uma igreja, a igreja aos Tessalonicenses. Aquela igreja, ela estava cheia de dúvidas quanto à vinda de Cristo, e essas dúvidas ainda perduram na mente e no coração de muitas pessoas em nossos dias. E então nós queríamos trazer um texto que fala justamente sobre isso. Pode ser assim, pastor João? Amém, vamos ver. Esse texto se encontra na nossa Bíblia Sagrada em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 13, que diz assim, que diz o seguinte: não quero, irmão,
que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A gente pode observar nesse texto que aquela igreja, ela estava vivendo momentos de perseguição, e com tal perseguição eles ficavam duvidando, questionando sobre a volta de Jesus, se a volta de Jesus iria acontecer justamente em seus dias. E eles viviam cheios de preocupações. Alguns irmãos até, pastor João, deixavam de trabalhar, queriam abandonar as suas responsabilidades. E então eles viviam numa expectativa tão forte, tão forte, que eles viviam muito ansiosos quanto a este dia. Por isso eles estavam cheios de dúvidas. E Paulo, sabendo disso, mandou para eles uma mensagem para que eles entendessem e aguardassem a volta de Jesus da maneira adequada, da maneira em que Deus desejava que eles estivessem esperando. Não é assim, pastor? É verdade. Vemos também que tanto Paulo, quando ele escreve essa epístola aos Tessalonicenses, abordando esse assunto tão importante para nós, a gente sabe que nós, como seres humanos, temos por natureza sermos muito ansiosos, e a gente sabe que é uma área da nossa vida a ser trabalhada pelo Senhor. Haja vista, nós vemos o próprio Cristo abordar muitas vezes o comportamento dos próprios apóstolos, tratando com eles com correção. Vemos também uma reflexão abordando esse tema lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Jesus estava com eles no Monte das Oliveiras, e justamente nesse tema tão importante para nós, como a igreja de Tessalonicenses estava precisando de uma orientação para seu comportamento da época mudar, e eles deixarem de viver uma vida ansiosa e terem a esperança e a convicção nos ensinamentos de Jesus através daquelas cartas enviadas para a igreja. Nós vemos também os mesmos discípulos terem essas dúvidas nessa questão das últimas coisas. Certamente a gente não vai encontrar resposta para muitas perguntas, mas a pergunta necessária para nós, o próprio Cristo nos dá. Nós vemos no capítulo 24 de Mateus, Jesus falando aos discípulos, dizendo, versículo de número 4 diz: "E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane." E dos versículos 5 ao versículo de número 7, Jesus vai tratar a respeito de muitos acontecimentos que virão. Mas o interessante que nós vemos aqui, do versículo de número 6, onde Jesus vai dizer: E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Nós vemos, irmãos, como o nosso pastor Nazareno tem frisado, a igreja de Tessalônica deixou muitos dos seus afazeres por causa
da má compreensão daquele assunto, mas observamos muito bem o que uma orientação bem dada pode gerar, e é assim para nós hoje. Estamos vivendo nesses dias de grande dificuldade, não somente no nosso Ceará não, mas em todo o mundo. E Deus levantou a igreja do Senhor para darmos segurança, tanto para a nossa igreja, Osana, mas também para toda a igreja de Jesus. E vemos aqui, como Jesus mesmo aborda, que nós não devemos nos assustar, porque isso ainda não é o fim. Mas nós sabemos, irmãos, que Jesus, Ele nos dá a segurança da sua palavra. E o interessante é que no versículo de número 14, ele vai dizer: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Olha que coisa maravilhosa Jesus nos traz aqui, trazendo o evangelho dele, o evangelho de Jesus. O interessante, pastor Nazareno, que a gente vê a ansiedade ser algo tão forte no ser humano, e muitas vezes tantas palavras de Jesus serem faladas a eles, mas esquecem. E a gente observa que Jesus sempre frisa nós meditarmos em sua palavra. Nós observamos que no Antigo Testamento Deus amava que os seus líderes, juntamente com a igreja, meditassem na palavra de Deus, na verdade. E quanto mais nós que estamos vivendo nesses últimos dias, devemos voltar à palavra de Deus e frisarmos isso para o nosso coração, não é verdade, pastor? Isso é bem verdade, porque esses acontecimentos desses últimos dias, nós temos visto que as próprias pessoas não crentes, estão observando tudo isso que está acontecendo, e eles mesmos estão confirmando o que a Bíblia diz, a palavra de Deus. Eles dizem que isso é o fim dos tempos, são sinais da volta de Jesus. E esses sinais, eles estão ocorrendo, porque a palavra de Deus, ela tem o seu fiel cumprimento. E a gente deve sempre saber que essas coisas, elas estão acontecendo porque Jesus está voltando, e não o contrário. Jesus não está voltando porque essas coisas estão acontecendo. Essas coisas acontecem porque Jesus está voltando. É como a palavra de Deus diz, que a mulher grávida, quando está prestes a dar à luz, ela sente a ânsia, as dores, as contrações de dores de partos. Isso indica que o bebê está prestes a nascer. Isso que está acontecendo no mundo, pastor Joab, isso são sinais que mostram, que provam claramente que Jesus está voltando de verdade, de fato. E nós precisamos, estarmos preparados, estarmos vigilantes a todos os momentos, porque senão nós vamos viver desapercebidos. Por isso, a palavra de Deus é sempre direta e objetiva. Não é isso mesmo, pastor Joab? É verdade, irmão, pastor Nazaré. A gente também observa, nesse mesmo texto que nós lemos aqui, em Mateus 24, o próprio Jesus aborda algo bem interessante. Ele diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. A gente observa que, nos nossos dias também, a iniquidade tem sido algo terrível, e observamos que isso tem trazido um esfriamento muito grande para o homem. Mas o interessante é que o texto continua a dizer: mas daqueles que perseverar até o fim, será salvo. Nós cremos, irmãos, que a perseverança que tanto é abordado na palavra de Deus é algo que traz segurança para mim e para você. Que segurança é essa? É o Espírito Santo na minha e na tua vida. O próprio Jesus nos fala que jamais, igreja do Senhor, estaremos sozinhos. Estamos seguros em Cristo Jesus, e o Espírito Santo nos trará força para perseverarmos nesses últimos dias. Nós já estamos caminhando para o final deste programa. Queria já agradecer ao pastor Nazareno. Cremos
que mais programas virão e mais temas nós iremos abordar para o nosso crescimento e o crescimento da amada igreja. Obrigado, pastor Nazareno, por comparecer aqui conosco neste programa. O pastor Nazareno, ele dirige uma igreja ali na Alvorada, onde a palavra de Deus tem sido pregada naquele lugar, vidas têm sido salvas, e nós cremos que, como Deus está fazendo naquele lugar, Deus vai continuar fazendo na vida de todos os irmãos que confiam em Jesus. Para terminarmos esse programa, eu queria convidar nosso amado convidado, o pastor Nazareno, para trazer uma oração final deste programa. Amém? Eu me sinto honrado, pastor Joab, e que Deus em Cristo possa abençoar todos e que todos continuem na espera, aguardando a vida de Jesus, orando ao nosso Deus, louvando a Ele e dizendo sempre: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Podemos orar? Nós vamos orar intercedendo a Deus por você, por todos nós, e possamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos por estarmos aqui na Tua santa presença, compartilhando com todos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando através da mídia. Que o Senhor alcance a todos, que o Senhor derrame da Sua graça sobre a Sua igreja, sobre todos os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, amém. Amém.